estamos compartilhando sobre as armas de guerra para a batalha espiritual. Queria pedir que você pudesse abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler do versículo 19 ao verso 22. Essa arma espiritual que Deus disponibilizou nas nossas vidas é uma das mais poderosas contra todo ataque das trevas no nosso coração. É tremendo. Essa arma que se chama adoração. Quando nós adoramos, nós mudamos o mundo espiritual em nosso redor. Por isso, irmãos, esse texto diz assim, a partir do verso 19, diz assim: Então se levantou os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. Pela manhã cedo, levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo ele, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas, prosperareis. Tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou cantores para cantarem ao Senhor e louvarem por causa do esplendor da sua santidade. E quando saíram à frente do exército, dizendo: Rendem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e do monte de Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram desbaratados. Esse é um texto tremendo sobre Josafá, que vence todos os inimigos com adoração. Ele coloca que não é normal, não é lógico numa guerra lutar com música. E aqui Deus dá uma palavra profética ao povo dele para colocar os cantores para proclamar a santidade de Deus. E com isso houve um ruído no arraial dos inimigos e eles se levantaram um contra os outros. Quando nós adoramos a Deus, independente das circunstâncias, no meio de uma batalha espiritual na nossa vida, quando nós adoramos a Deus no meio de uma tristeza, de uma angústia, de pessoas que se levantam para falar, de problemas familiares ou de qualquer outro tipo de problema, nós fazemos algo no mundo espiritual tremendo. Porque no mundo espiritual a adoração estabelece o reinado. E nós estamos dizendo que na nossa vida o reinado de quem é de Deus e não nosso e nem das circunstâncias. Elas não fazem e não mudam as nossas atitudes. Mas eu vou adorar a Deus independente das circunstâncias. Quando nós adoramos, estamos ao mesmo tempo atacando e defendendo as hostes do mal. Todo louvor e adoração deve estar no nosso coração. Exemplo, se você estiver muito triste, cante louvores a Deus. Se você estiver enfermo ou qualquer outro tipo de problema, ou se uma palavra dura vem contra a sua vida e você está entristecido, eu pego um CD de adoração a Deus, ou pego meu violão, e eu sei que quando Deus me deu canções, foram os momentos mais difíceis da minha vida que Deus deu canções que tocaram o meu coração. E eu creio. Outro dia eu ouvi um cantor falando de uma música tão linda que nós sempre cantamos. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir. E ainda que tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. No momento difícil que foi composto. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, quando nós adoramos, move os céus. O louvor precisa ser uma prática diária no nosso quarto, de intimidade, de busca pelo Senhor. Quando nós adoramos no Santo dos Santos, Satanás não pode, não consegue e nem que quisesse poderia estar na presença de Deus, porque ele foi banido dali. E no Santo dos Santos é o lugar para estar
nos braços do Senhor. Como nós cantamos, às vezes, de tanto coração, de nosso coração, no fundo dele, nos braços do Pai, onde nós desejamos estar. E a adoração precisa ser uma prática, mesmo no meio da diversidade. Olha aqui, quando eles começaram a cantar, os seus inimigos foram derrotados. Quando eu e você adoramos a Deus no meio da diversidade, os nossos inimigos são derrotados. A tristeza é derrotada. Talvez eu e você possamos estar agora entristecidos, cabisbaixos. Talvez possamos estar abatidos no nosso espírito, mas ninguém que entra na presença de Deus sai do mesmo jeito. Ninguém que entra na presença do Senhor consegue prosseguir da mesma forma, porque quem entra na presença de Deus sempre vai sair diferente. E quando nós adoramos a Deus de coração, e quando nós colocamos algo no nosso coração e começamos a adorar, começamos a cantar louvor, dos nossos lábios saem altos louvores, nós tocamos o coração de Deus. E onde Deus habita, a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. Se eu quero que Deus habite na minha casa, lá precisa estar tocando os altos louvores de Deus. Se eu quero que Ele habite no meu carro, eu preciso que lá seja um ambiente de louvores ao Senhor. Se eu quero que Deus habite na minha vida, o meu coração precisa estar acostumado a ser exaltador do nome de Jesus. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, que a adoração quebra barreira. Enquanto você está ansioso, preocupado, adore a Deus. Cante louvores a Ele. Declare louvor e exaltação ao nome do Senhor. Porque eu tenho certeza que eu e você, depois que adoramos a Deus, nunca mais somos os mesmos. Mesmo no meio de uma situação, você vai ver aquela situação de forma diferente. Você vai olhar para aquela situação, algo dentro de você vai tocar na tua vida. E você vai olhar para aquela situação e vai falar, eu sou mais que vencedor. Você entrou de um jeito no teu quarto, quando você começou a adorar a Deus. Mas você sempre vai sair de lá diferente. Adore a Deus todos os dias, porque a adoração é arma de guerra sobre as nossas vidas. Feche os teus olhos. Pai Santo, nós sabemos que a adoração a Ti é o caminho da vitória sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha nos abençoar agora, que possamos entender o princípio. Quantas vezes, ó Pai, eu já estive abatido, cabisbaixo, mas como Te adorava, Senhor. Ah, Senhor, as minhas forças foram restabelecidas. Por isso, abençoa a minha vida e dos meus irmãos. Só que possamos aprender a Te adorar de todo o nosso coração. E que possamos aprender a olhar para Ti e sermos adoradores. E não apenas pessoas que são frequentadores de igreja, que não sabem abrir a sua boca, que não sabem proclamar a Tua santidade. Nos ensina, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém.